Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que aqui cuidamos de si e da sua saúde. E hoje, sexta-feira, é dia de medicina dentária, é dia do Dr. João Espírito Santo, que estará connosco na segunda parte para responder a todas as suas perguntas, a todas as suas dúvidas sobre este tema. Eu relembro, é medicina dentária, por isso aproveite para nos ligar, aproveite para nos mandar um e-mail com as suas dúvidas. O nosso número de telefone é o 22 953 8525, 22 953 8525. Se preferir, pode com certeza fazer-nos chegar o e-mail para consultório@portocanal.pt, expondo a sua dúvida e logo estaremos com o Dr. João Espírito Santo para responder às suas questões. Isto será mais à frente então, na segunda parte do consultório. Para já falamos de cirurgia ambulatória e mais de metade das cirurgias em Portugal são realizadas neste regime, é regime de ambulatório. Vamos então saber o que é, quais as vantagens para os doentes, quais as vantagens e os benefícios também para as unidades hospitalares. E é meu convidado o Dr. Carlos Magalhães, é cirurgião geral e presidente da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória. Como está, Sr. Doutor? Boa tarde, Eva. Está bem disposto? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Vamos lá começar então, Sr. Doutor. Primeira pergunta, se pode haver alguém que não saiba, o que é então a cirurgia ambulatória? Muito bem, a cirurgia ambulatória é um regime de opção cirúrgica em que o paciente que tem necessidade de ser intervencionado ou ser submetido a uma intervenção cirúrgica faz a sua intervenção cirúrgica em regime de ambulatório. O que é que isso significa? Ele é operado, preferencialmente de manhã ou ao início da tarde, e terá alta no próprio dia da cirurgia, ou seja, em vez de ficar internado no hospital, vai dormir à sua casa. Desde há relativamente poucos anos, para aí cerca de 6 ou 7 anos, a definição em Portugal alterou e também é considerado o regime de ambulatório o paciente que, apesar de ser operado durante a tarde, por exemplo, acaba por pernoitar no hospital. E se ele ficar menos de 23 horas no hospital, também é considerado regime de ambulatório. Mas aquilo que nós queríamos, enquanto Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório, queríamos discutir e privilegiar e divulgar um bocadinho à população em Portugal é realmente o que é a cirurgia com alta no próprio dia, que nós achamos que esse que é o grande regime e que traz grandes vantagens para os pacientes e para os hospitais. E é precisamente isso que vamos falar aqui ao longo da nossa conversa, das vantagens para os pacientes e para os hospitais. Então, o que distingue a cirurgia ambulatória da convencional é mesmo o internamento? Exatamente, ou seja, é o internamento e toda a envolvência que é dada ao paciente operado em regime de ambulatório, porque este paciente acaba por ter centradas em si todas as atenções, porque ele é submetido a várias consultas, é avaliado em várias consultas, consoante a sua situação clínica, obviamente, é envolvida a equipa de enfermagem, os anestesistas, os cirurgiões, todos eles acabam por ser muito importantes para dar informação prévia, antes da cirurgia ao paciente, para ele saber o que é que lhe vai acontecer, o que é que vai ser o seu pós-operatório, o que é que ele pode esperar, e informar também o seu acompanhante, ou seja, um paciente que é operado em regime ambulatório tem necessidade, um dos critérios para o incluir neste regime, tem necessidade de ter um acompanhante que depois, quando ele for para casa, o possa monitorizar e possa dar algum apoio se for necessário durante a noite. Vamos então falar do circuito. Exatamente. A pessoa tem um pré-operatório? Ou seja, um paciente tem um determinado problema de saúde. Eu gosto de lhe chamar paciente porque muitas vezes há a tendência de chamarmos doente e muitas vezes é interessante nós questionarmos e perguntarmos se uma pessoa que tem um determinado problema de saúde e que faz uma vida perfeitamente normal, ativa e tem uma determinada situação clínica, se realmente é um doente. Provavelmente não. É um paciente que tem uma determinada alteração que precisa ser submetido a uma cirurgia, ou seja, esse paciente, consoante a sua área de residência, o seu médico de família ou o seu médico assistente solicita uma consulta, ele será avaliado consoante a sua situação clínica por uma especialidade cirúrgica, por um médico de uma especialidade cirúrgica que lhe vai fazer uma avaliação e vai ver se esse paciente tem ou não, se cumpre critérios para ser incluído em regime de ambulatório. Que critérios são esses? Essencialmente critérios clínicos, ou seja, têm que ser doentes relativamente saudáveis, se bem que hoje em dia, com a experiência que nós temos vindo a acumular, sejam os cirurgiões, sejam os anestesistas, sejam o próprio pessoal da enfermagem, cada vez mais conseguimos incluir doentes com patologia mais complexa, seja a própria doença em si que vamos tratar, seja a patologia associada. E depois, outro critério importante são aquilo que a gente chama de critérios sociais, ou seja, um doente tem que ter um contacto telefónico disponível, tem que ter um acompanhante adulto durante as primeiras 24 horas e tem que viver a uma distância relativamente curta do hospital. E a distância, nós consideramos a distância mais em tempo, ou seja, o doente que vai para casa tem que viver no máximo
30, 60 minutos, nós agora já conseguimos alargar para 60 minutos, para se houver alguma complicação no pós-operatório, para ele recorrer novamente ao seu hospital ou à sua unidade de cirurgia de ambulatório. E há mais algum critério? Não, são essencialmente esses os principais critérios. Existem outros, não serão tão, mas estes serão aqueles mais importantes. Cirurgias podem ser todas as especialidades cirúrgicas a nível dos hospitais no Sistema Nacional de Saúde em Portugal podem ter atividade em regime de ambulatório. Todas? Seja, todas. E hoje, com algumas limitações, sim, certamente. Eu diria que todas, provavelmente, aquela que terá menos probabilidade será a cirurgia cardiotorácica, porque tem cirurgia muito complexa, seja cirurgia pulmonar, cirurgia cardíaca, ou seja, essas cirurgias à partida não podem ser feitas em regime de ambulatório, com alta no próprio dia, mas existem todas as outras especialidades, seja a cirurgia geral, a cirurgia vascular, a ginecologia, a ortopedia, muitas, otorrino, todas essas especialidades acabam por ter patologia e pacientes que podem ser incluídos neste regime, aproveitando as suas vantagens. E as cirurgias que pressupõem que as pessoas tenham alguns cuidados antes dessa cirurgia, há uma consulta? Exatamente, os pacientes são avaliados... São transmitidos os cuidados que são avaliados numa consulta inicial, depois, consoante a sua situação e consoante a própria organização das unidades, porque há uma organização muito diferente de hospital para hospital a nível nacional, podem ter necessidade de ser avaliados por um anestesista, para o anestesista avaliar, decidir qual é que será a técnica anestésica que o doente vai ser submetido, porque o paciente pode ser operado, seja com anestesia local, que, por exemplo, é muito frequente na patologia de oftalmologia. Os pacientes que vão ser operados aos olhos podem ser submetidos a cirurgia só com anestesia tópica local, seja com uma raquianestesia, que é aquela anestesia que é os pacientes costumam chamar de com a picadinha nas costas, ou então com uma anestesia geral, com várias técnicas. Então, o anestesista é também envolvido nesse processo, avalia o paciente e informa o paciente do que é que lhe vai acontecer quando for anestesiado. Muitas unidades em Portugal também têm avaliações feitas pelas senhoras enfermeiras, que são aqui um pilar fundamental, porque são as senhoras enfermeiras muitas vezes que acabam por estar mais tempo em contacto com o paciente, porque este paciente vai ser recebido por uma enfermeira na unidade de ambulatório, vão-lhe ser dadas as instruções no dia da sua cirurgia, ou seja, e tudo isto é explicado previamente. E essa é uma das grandes vantagens da cirurgia ambulatória, que todo o processo, ao contrário do que muitas vezes acontece no internamento, que o doente chega, cai no meio de um grande hospital, no meio de uma enfermaria onde ninguém o conhece, ele não sabe onde se dirigir. Nem sabe se tem que esperar, se vai ser chamado. Exatamente. Todos nós provavelmente já passamos por uma dessas situações. No doente do ambulatório, que entra para a unidade ambulatória, ele já sabe previamente, já recebeu toda a informação, seja por folhetos informativos, já sabe exatamente qual é que é o circuito, quem é que o vai receber, quem é que o vai operar. No ambulatório o doente podemos dizer que está envolvido e consciente de todos os processos pelos quais vai passar. Nós podemos dizer que o doente é o centro de todo o processo. Não é o doente que se adapta ao hospital, é a própria unidade de ambulatório que se adapta. A cada doente. Exatamente. E ele acaba por ser recebido. Para já, a importância da informação prévia. Muitas unidades fazem um contacto telefónico na véspera ou 48 horas antes da cirurgia para confirmar se o doente não se esqueceu, porque infelizmente muitas vezes ainda isso acontece, os pacientes esquecerem-se dos dias das cirurgias, ou pode haver alguma complicação ou alguma intercorrência. Isso é muito frequente, por exemplo, nas crianças. As crianças também são operadas em regime de ambulatório. Esse é um dos grupos etários, as crianças e os pacientes mais idosos, que provavelmente têm muito benefício de não terem que pernoitar no hospital. Exatamente, para uma criança é muito confortável não ser retirada do seu ambiente familiar, do seu quarto, dos seus brinquedos, dos seus pais, dos irmãos. E no caso dos idosos, que tantas vezes não morrem das doenças que têm, mas das infecções. E dos idosos é exatamente a mesma situação. O facto de eles passarem pouco tempo no hospital, serem retirados durante pouco tempo do seu ambiente habitual, é uma grande vantagem. E há menos probabilidade de infecções e todos esses problemas. Essa é outra das grandes vantagens, porque o procedimento feito em ambulatório, existem muitos protocolos feitos para os pacientes que são abordados em consulta ou que são submetidos a uma cirurgia. Existem uma série de ajustes que é preciso fazer para que tudo corra bem, não é? Porque este paciente vai entrar e necessariamente tudo terá que correr bem. Não estou a dizer que na cirurgia de internamento também não poderão correr, mas aqui tem que correr tudo. Nós costumamos dizer que um doente que entra numa unidade de ambulatório deverá sentir-se quase tão seguro como quando entra para dentro de um avião e vai fazer uma viagem de avião. Ou seja, há uma série de checklists que têm que ser confirmadas, uma série de situações que são confirmadas, uma série de protocolos, nomeadamente em termos de tratamento da dor, da analgesia, em termos de prevenção de algumas complicações, nomeadamente as náuseas e os vômitos. Nós sabemos que há aquela ideia que todos os pacientes que vão ser submetidos a uma anestesia têm necessariamente que vomitar a anestesia. Ainda há essa expressão, e isso já não é verdade. Ou seja, os anestesistas e toda a gente que trabalha em ambulatório já tem muitos protocolos que vão evitar exatamente as situações. E as pessoas são devidamente informadas, caso algo aconteça no pós-operatório?
Se houver alguma complicação no pós-operatório ou alguma intercorrência, não terá necessariamente que ser um doente pode ir para casa e pode ter uma dúvida, por exemplo. Pode ter uma dúvida em relação à medicação. A medicação, já agora vou aproveitar para falar nisso, na grande maioria das situações e por lei, essa medicação devia ser fornecida aos utentes que são operados em regime de ambulatório. Eu sei que isso não acontece em todos os hospitais, mas pronto, isso tem a ver com a própria organização dos hospitais, mas o paciente tem direito a receber medicação durante os primeiros 5 dias, pelo menos, para levar a sua medicação para casa, principalmente analgésicos, que é a medicação principal que eles têm que fazer. Pronto, e o paciente, quando vai para casa, tem sempre o contacto, tem a segurança de que tem um contacto que pode utilizar, seja do cirurgião, seja da própria unidade onde foi operado, seja do próprio hospital. Lá está, isto é variável de hospital para hospital, mas há sempre ali um contacto de segurança para que, se o paciente ou o acompanhante tiver alguma dúvida ou tiver alguma questão que queira colocar durante as primeiras 24 horas, pode utilizar esse contacto. As próprias unidades, e a grande maioria em Portugal faz isso, também fazem um contacto telefónico nas primeiras 24 horas de cirurgia. Isso é uma garantia de segurança. Os nossos utentes sabem que vão para casa e que no dia seguinte vão receber um telefonema. Ou seja, aquilo que estamos a ver também é que receber um doente neste regime de ambulatório pressupõe uma grande organização em termos do hospital, do próprio hospital da cirurgia. Esse é o grande segredo e a grande dificuldade. Tem que haver uma eficácia e uma eficiência enormes. Exatamente, ou seja, este paciente, no dia em que chega para ser operado, tudo tem que estar programado para que não possa falhar, não é? Tudo tem que estar o agendamento da cirurgia, a programação, que horas é que ele vai chegar, quantas horas de jejum é que tem que fazer, a que horas é que vai ter alta, porque hoje em dia sabemos que, pelas nossas dificuldades profissionais, os acompanhantes muitas vezes acabam por ir deixar o paciente, depois voltam ao final da tarde e querem saber exatamente, vão trabalhar durante a sua atividade normal e voltam ao final do dia, e isso é preciso ser devidamente programado. Pronto, o segredo ambulatório é exatamente esse, é que tudo está organizado para que esteja centrado no paciente e para que ele possa ser submetido a uma cirurgia que, ao final do dia, esteja com segurança em sua casa a fazer a sua recuperação no pós-operatório. E já que falamos aqui de eficácia e de eficiência das unidades hospitalares para receberem este tipo de doentes em regime de ambulatório, muitas vezes é simplificado o próprio espaço, não é? Sendo que é preciso uma sala de operações, eu estou aqui a simplificar, sou completamente leiga na matéria, mas uma sala de operações, uma secretaria para receber os doentes, as pessoas ficam em repouso e pouco mais. E depois ficam recuperada a sua... Ou seja, uma unidade de ambulatório implica um secretariado para receber o paciente, para tratar de toda a papelada, a burocracia. Exatamente. Implica uma sala para receber os pacientes, implica um espaço onde eles possam preparar-se para a sua intervenção cirúrgica, uma sala de bloco operatório, uma sala de recobro para que eles possam... Pois o recobro tem várias fases, provavelmente não precisaremos de questões técnicas, tem várias fases, porque um paciente é operado, depois tem que recuperar da sua intervenção cirúrgica e da sua intervenção anestésica, e depois de se alimentar, de recuperar o seu estado de consciência e de estar perfeitamente estável, com a sua dor controlada, pode perfeitamente com segurança ir para casa. E falamos aqui que o doente pode ser submetido a todo tipo de anestesias, disse-me geral. Há várias opções hoje em dia com a experiência. Ou seja, isso não é uma limitação? Não. E há especialidades que estão a fazer um esforço mais neste sentido de operar os doentes em regime de ambulatório ou não? Sim. Eu já que vamos falar de especialidades, ainda bem que me perguntou isso, eu queria só dizer que a cirurgia de ambulatório, outra das grandes vantagens é que é um conceito que implica uma abordagem multiprofissional. Já disse isso no início, mas ou seja, tem que haver aqui uma ligação muito grande entre os médicos, cirurgiões, anestesistas e cirurgiões das diferentes especialidades e o pessoal da enfermagem, que para que tudo corra bem, para que todos falemos a mesma linguagem, para que todos passemos a mesma informação, para que todos tenhamos as mesmas preocupações em relação ao paciente e às informações que são dadas. Ou seja, a sua grande vantagem é que temos um grupo grande de profissionais de diferentes profissões e que todos têm a mesma preocupação para que tudo corra bem com o paciente. Infelizmente, nem todas as especialidades em Portugal acabam por ter tanta atividade. Existem especialidades que já têm um percentual muito elevado de cirurgias feitas em ambulatório. Em Portugal nós achamos que cerca de 60% das cirurgias já são feitas em ambulatório. É difícil porque não sabemos exatamente quais é que são feitas com internamento, quais é que são feitas com alta no próprio dia, mas, por exemplo, a oftalmologia já tem um percentual muito elevado, superior a 90% a nível nacional, quase perto dos 100%, em que os pacientes são operados e podem perfeitamente ir para casa. A cirurgia geral, a cirurgia vascular, a própria ortopedia que agora começa, a cirurgia plástica, todas as especialidades cirúrgicas acabam por
começar a estar disponíveis os próprios médicos dessas especialidades, que muitas vezes os médicos também acabam por ser um bocadinho aqueles que têm mais receio de fazer coisas mais complexas e deixar o paciente ir para casa. Mas hoje em dia já esse problema já está ultrapassado e todas as especialidades acabam por ter patologias ou doenças que podem ser operadas em regime ambulatório e todas as especialidades o fazem. A neurocirurgia, por exemplo, acaba já por fazer em muitos hospitais a nível nacional o tratamento de hérnias discais a nível lombar ou a nível cervical, que são cirurgias já com alguma complexidade e que são feitas com segurança e com excelente índices de qualidade. Nós estamos aqui a falar está implícito as vantagens para o doente, já aqui podemos enumerar novamente, mas já aqui falamos. Ou seja, a pessoa vai para casa no próprio dia, vai para o seu lar, com os cuidadores que lhe são queridos, não é? Exato. Portanto, tem a oportunidade de recuperar em casa. Acaba por sair do hospital nas mesmas condições, ou seja, com a sua roupa... Quase como entrou, não é? Exatamente. Há muita ideia do paciente sair do hospital de pijama, de roupa, porque foi operado, em cadeira de rodas. Muito debilitado. Não. A realidade ambulatória é exatamente a oposta. Nós costumamos dizer aos nossos pacientes, trazem a sua roupa normal, quando forem para casa vão sair pelo seu pé, acompanhados por um familiar, ou por um amigo, ou por um acompanhante. Ou seja, há aqui uma certa humanização. Exatamente. Não só tendo em conta os doentes, mas também dos familiares, que é muito mais confortável do que ir todos os dias visitar e estar a controlar os horários dos médicos. A intenção é alterar o mínimo possível a rotina deste paciente que teve, por uma intercorrência qualquer, teve que ser submetido a uma cirurgia e o objetivo é devolvê-lo ao seu dia-a-dia o mais rápido possível e com toda a segurança, como se ele fosse, porque existe exatamente a mesma segurança, eu até diria que é mais seguro ser operado no ambulatório do que no internamento, porque há toda uma preocupação depois de fazer o telefonema, de perceber se o paciente está ou não bem disposto em casa, se houve alguma complicação. Os pacientes são todos avaliados depois, habitualmente, passado alguns dias, habitualmente será um espaço máximo de uma semana, e há essa preocupação centrada no paciente para que possamos acompanhar toda a sua recuperação no pós-operatório. Portanto, vantagens para o doente, não há dúvidas. Para o paciente, já corrigiu hoje, eu devia ter reparado. Ou seja, para o paciente não há dúvidas. Vantagens para as unidades hospitalares, já aqui falamos. Eficácia, eficiência, as camas são aproveitadas, que todos os anos é exatamente o mesmo problema. Isso é uma questão muito importante e que as unidades hospitalares a nível nacional, felizmente já todos os hospitais do Sistema Nacional de Saúde e mesmo os hospitais privados já têm organizadas unidades de cirurgia de ambulatório, porque perceberam que está aqui uma grande oportunidade de crescimento e uma oportunidade de melhoria económica do nosso Sistema Nacional de Saúde, porque podemos fazer o mesmo gastando menos dinheiro. Ou seja, e diminuindo as listas de espera. Aumentando o número de camas disponíveis. Permitindo libertar, era isso exatamente o que eu ia dizer, permitindo libertar camas que muitas vezes estão ocupadas e que podiam ser utilizadas para pacientes que muitas vezes estão na urgência à espera em corredores e não têm vagas. E têm mesmo necessidade de internamento. Os próprios hospitais deviam continuar a dar prioridade a estas unidades, porque assim vão conseguir libertar camas para tratar outro tipo de pacientes que estão à espera de vagas nos internamentos. E da sua perspectiva, que já tem uma larga experiência nesta área, ainda por cima é Presidente da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória, o grande ganho é para quem? O ganho é para todos. É o paciente que ganha, porque tudo isto que já falamos. Os médicos ganham, os médicos que tratam os pacientes. Nós gostamos que os pacientes e tentamos que os pacientes sejam bem tratados e ficamos satisfeitos quando os nossos pacientes, no final de todo este percurso, foram bem tratados e o resultado, os índices de qualidade... Porque é traumatizante quando a pessoa vai fazer uma cirurgia e tem um internamento, aqueles processos todos complicados, portanto, com a cirurgia ambulatória ultrapassa-se, é um passo à frente. Os médicos são beneficiados e os próprios hospitais e o nosso Sistema Nacional de Saúde acaba por ser beneficiado, porque, como eu disse, acabamos por fazer uma intervenção cirúrgica que é feita com grande qualidade, os índices de qualidade, de satisfação todos os inquéritos que são feitos de satisfação dos pacientes têm um nível de índice de satisfação muito elevado, superior a 90%. Os pacientes, grande percentagem deles acabam por referir... Doutor, e não falamos aqui dos custos, mas a verdade é que muitas vezes quando fica o paciente internado tem que ficar um familiar, tem que pagar um quarto. Exato, já por aí fora. O próprio Sistema Nacional de Saúde, seja o público ou o privado, acaba por ter ganhos económicos porque conseguimos poupar recursos económicos e, por exemplo, humanos, porque o paciente não tem necessidade de pernoitar no hospital ou tem uma alta muito precoce e não há necessidade de gastar dinheiro, que é uma questão muito importante, para que seja feito um apoio no pós-operatório mais prolongado. Exatamente. E tem essa grande vantagem económica para o Sistema Nacional de Saúde também. E hoje em dia, as condições em que são feitas as cirurgias em regime ambulatório em Portugal?
Eu diria são boas, são satisfatórias? Hoje em dia nós já estamos ao nível de todos os países europeus e a nível mundial. O nosso percentual já é muito elevado. Felizmente, muitos hospitais a nível nacional já construíram novas unidades, têm excelentes unidades com excelentes infraestruturas físicas e é muito seguro para os pacientes serem operados e serem intervencionados nas unidades em Portugal. Não têm que ter receio porque, como eu disse, é quase tão seguro como entrar num avião. Uhum. Há muitas pessoas que têm medo de andar de avião. Sim, hoje em dia a questão do avião tem que ser... Mas ficam ainda mais seguros. Tem que arranjar outra comparação um bocadinho mais, mais abrangente. E qual é que é o futuro da cirurgia ambulatória em Portugal? Já mais de metade das cirurgias são realizadas neste regime, não é? O futuro será... é um futuro risonho, na minha opinião. É um futuro que deve ser encarado com uma perspectiva muito positiva, porque apesar de já termos crescido muito nos últimos anos, eu diria que desde 2006, 2007 tivemos um crescimento muito grande nesta área, até porque o próprio Ministério acabou por considerar esta uma área prioritária. É uma bandeira? É uma bandeira também, exato. Mas com as vantagens, eu acho que é uma bandeira que tem que ser bem utilizada, tem que ser bem divulgada e bem aproveitada. A perspectiva é uma perspectiva de crescimento, ou seja, nos próximos anos ainda existem muitos pacientes, muitas intervenções cirúrgicas que podem ser incluídos neste tipo de regime cirúrgico e desta forma podemos beneficiar todos com a sua aplicação. Uhum. E eu estava aqui à procura de uns valores que queria ver, são os números, mas também para terminarmos a nossa conversa não vale a pena ir agora buscar aqui números complicados, mas a vantagem é que o que eu queria dizer é que o Sistema Nacional de Saúde beneficia sempre que são realizadas, quanto mais cirurgias realizadas em ambulatório, melhor. Era aí que eu queria chegar. Não vale a pena estar a meter os números. Sim, porque temos que ver isto sempre numa perspectiva económica, porque Exatamente. Vai ser possível fazer mais cirurgias, diminuir as listas de espera de uma forma em que vamos gastar menos dinheiro, ou vamos poupar dinheiro, se quiser ver nessa perspectiva, porque o paciente... Ou seja, no fundo, é bom para todos. É bom para todos, é bom para o paciente, é bom para os hospitais e é bom para o Sistema Nacional de Saúde, porque desta forma conseguimos juntar os interesses de todos e o principal é que o paciente saia completamente satisfeito da sua intervenção cirúrgica. Muito bem, que não seja uma experiência traumática. Exatamente. Sr. Doutor, obrigado por ter estado connosco no consultório. Eu que agradeço. Muito gosto, obrigado. Até uma próxima. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Nós vamos então fazer uma curta pausa. Já sabe que a seguir regressamos com o Dr. João Espírito Santo, é nosso convidado habitual às sextas-feiras, é médico-dentista. Portanto, todas as suas dúvidas e questões sobre este tema são bem-vindas agora, porque é daqui a nada que abrimos a porta, abrimos as linhas aos telespectadores para que possam participar. O nosso número de telefone, de certeza que já o conhece, mas eu vou repetir, é o 22953-8525, 22953-8525. Se preferir, se for mais fácil para si, pode enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt, expondo o seu caso, expondo a sua dúvida e daqui a nada estaremos então com o Dr. João Espírito Santo para responder às suas questões. Até já!